boa noite a todos. Hoje nós continuamos com o estudo do livro O Dom da Mediunidade, de Marlene Nobre. Na verdade, o título do livro completo é O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade. Então, já nos traz aí um convite à reflexão e à instrução de cada um de nós. Então, rogando a Deus que nos envolva com a sua infinita misericórdia e que Jesus nos ampare nas reflexões propostas para que possamos compreender melhor as lições, auxiliando no nosso entendimento. Para que, melhores instruídos, nós possamos dar passos mais acertados na nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Bom, no capítulo anterior, foi trabalhado o tema O que é mediunidade? E nós tivemos a apresentação dessa importante faculdade que é inerente a todos os seres. E ela é passível de evolução e desenvolvimento, tanto quanto os próprios seres, permitindo a percepção e a comunicação dos espíritos. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 2, intitulado Mediunismo, Mediunidade e Especialização. Então, logo no início, a autora já nos chama atenção para que, embora seja uma das funções humanas mais primitivas, a mediunidade, abre aspas, somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente, fecha aspas. Essa é uma citação contida no livro O Consolador, na questão 388, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E ela complementa que é natural que seja assim. Porque ela, a mediunidade, evolui como o próprio ser. Na longa trajetória do átomo ao arcanjo, aqui uma citação do Livro dos Espíritos, na questão 540, que a gente vê já já, em busca da espiritualidade superior, o espírito vem estagiando em incontáveis encarnações sucessivas, nos organismos os mais diversos, dos cristais atômicos aos seres pluricelulares, passando por toda a escala zoológica, dos animais irracionais aos homens primitivos e aos homens atuais, despojando-se muito lentamente da animalidade grosseira. Então, assim, lentamente ocorre o nosso processo evolutivo. Essa trajetória que a autora cita, que é do átomo ao arcanjo, ela traz uma referência da questão 540 do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio, ou por efeito instintivo ou irrefletido impulso? Bom questionamento, né? E os espíritos respondem que uns sim, outros não. Ou seja, uns sim agem com conhecimento de causa, naturalmente devido ao estágio evolutivo em que se encontram. Outros não. E ele propõe uma comparação muito bacana. Considera as miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Será que não há aí um fim providencial? E que essa transformação do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo, em primeiro lugar, as suas necessidades, e sem suspeitarem que são, na verdade, instrumentos de Deus. Deste modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao todo, ao conjunto. E é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que é a citação que a autora utilizou nesse texto do segundo capítulo. É admirável a lei de harmonia na criação, que o nosso acanhado espírito ainda não pode compreender em seu conjunto. Então, é importante que a gente estude cada capítulo
aprofundando nas referências sugeridas. Porque as citações, elas trazem muitos ensinamentos através das referências de onde se buscou o contexto. Então, a gente vai trabalhar esse capítulo sempre remetendo às referências utilizadas pela autora. E essa questão do Consolador, eu resolvi trazê-la inteira, porque ela traz para a gente um esclarecimento sobre a mediunidade. Então, no livro Consolador, na questão 388, é perguntado: nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização? E aí Emmanuel discorre que o homem no mundo, no círculo de obrigações que lhe competem na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável, na esfera das suas possibilidades individuais. Então, não se espera mais do que a gente possa dar, né? Em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. Aí Emmanuel cita que o homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germe, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. E temos que considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. Por isso que a autora usou com tanta propriedade essa parte. Aí Emmanuel continua dizendo que a especialização na tarefa mediúnica é mais do que necessária e somente da sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. Viu como que é importante que a gente recorra às referências para que a gente possa compreender? Então, seguindo no capítulo, nesse longo trajeto evolutivo, o princípio espiritual ou inteligente vem se individualizando. Na verdade, hoje, podemos dizer que não se encontra nem mesmo na metade do objetivo a ser alcançado, que é o de atingir o estágio de anjo ou de aperfeiçoamento superior. Por isso é fácil compreender as dificuldades de cada criatura humana em aceitar o estudo e o exercício da própria faculdade mediúnica. Que todos nós fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Mas para atingir essa perfeição, esse estado de anjo, de espírito superior, é preciso muito trabalho. Então, é por isso que ele cita que vem se individualizando, porque depende de cada um de nós. Não se pode esquecer que essa faculdade é neutra e independe de raça, religião ou classe social. Na maior parte dos casos, não depende nem mesmo de evolução espiritual. Por isso mesmo, é necessário fazer a distinção entre mediunismo e mediunidade. Então, esse capítulo vem tratado exatamente para trazer o esclarecimento que nós precisamos para saber lidar e oferecer o nosso melhor. Então, referimos-nos a mediunismo quando a faculdade é conservada em estado bruto e exercida de modo empírico. O que seria de modo empírico? O modo empírico é uma coisa que se aprende vivendo. Então, não é estudado. É uma coisa mais natural. Sem que o médium se submeta à disciplina conferida pelo estudo e pela reforma íntima, que significa o nosso empenho em domar as más inclinações. Sem a lapidação da conduta moral, de conformidade com as lições de Jesus, que é o nosso guia e modelo, dificilmente a faculdade mediúnica terá um emprego útil. Já o termo mediunidade pressupõe a busca da disciplina, alicerçada no estudo construtivo e na aplicação útil. Olha a diferença entre mediunismo e mediunidade. O que significa doação inteiramente gratuita dos dons recebidos da divina providência. Por essa razão,
a autora nos remete a mais uma referência. E aqui eu quero chamar a atenção que, pelo menos na minha edição, na 4ª edição, veio um erro de impressão. Então, ela remete ao livro dos médiuns, capítulo 24, item 12. E, na verdade, o livro dos médiuns não é dividido assim, né? Então, ela quis dizer Evangelho segundo o Espiritismo. Então, onde lá está escrito OLM, que é o livro dos médiuns, considere, por favor, ESE, o ESE, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, no item 12, fala que a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar no bem e aos viciosos para os corrigir. Então, o estudo é muito complexo e muito grato quando a gente consegue compreender, alicerçado nessas bases tão sólidas que nos trazem esse entendimento. No estudo da mediunidade, é preciso deter-se também na questão da especialidade. E o nosso capítulo trata exatamente disso, de mediunismo, mediunidade e especialização. Então, por que é preciso deter-se na questão da especialidade? Pensada como importante momento da própria disciplina necessária ao bom desenvolvimento do médium. Então, Kardec nos ensina, para quem lê a 2ª parte do livro dos médiuns, onde trata de médiuns especiais, Kardec fala que esse estudo é necessário não só para os próprios médiuns, mas também para os evocadores, que precisam escolher entre os mais aptos para as mensagens a serem recebidas. Porque se não tiver especialização, não se consegue um bom resultado, não se cumpre o objetivo propriamente dito. Lá também no livro dos médiuns, o espírito Sócrates reforça essa necessidade na seguinte passagem, uma fala do espírito Sócrates. Limitando-se à sua especialidade, o médium pode aprimorá-la e obter bons resultados. Não é raro ver-se, infelizmente, médiuns que não se contentam com as faculdades recebidas e aspiram, por amor próprio ou por ambição, possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem famosos, conhecidos. Essa pretensão lhes tira a mais preciosa qualidade, a de médiuns seguros. Olha a importância da consciência, da necessidade da especialização. Com Emmanuel, reconhecemos que, como a gente viu lá no início, o homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germe, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. E temos que considerar que a especialização na tarefa mediúnica é mais do que necessária. O próprio Emmanuel deu um exemplo muito claro do que é especialização ao médium missionário Chico Xavier, que era o seu tutelado. Então, segundo os relatos de testemunhas, Emmanuel se materializou, certa vez, na cidade de Pedro Leopoldo, numa aparição que pode-se dizer extraordinária. Então, disse que ele estava revestido de uma túnica brilhante e que tinha à frente, marchetada de luz, a constelação do Cruzeiro do Sul. Mas qual foi a finalidade dessa aparição extraordinária? Ela tinha a finalidade de dar um recado aos participantes daquele tipo de reunião. Ele colocou um ponto final na realização dessas sessões que contavam com a doação ectoplásmica de Chico Xavier. Porque enquanto ele doava o ectoplasma, ele estava se desviando da sua especialização, do seu objetivo. Porque Chico deveria concentrar as suas energias mediúnicas na recepção de livros, que era a sua missão principal. Então, aquela aparição extraordinária foi, na verdade, um recado
para mostrar a importância de Chico se dedicar à tarefa a que ele foi escolhido. A especialização em mediunidade é, portanto, uma necessidade. Cada médium deverá obedecer aos desígnios do mais alto, de comum acordo com o seu guia protetor, a fim de descobrir a melhor forma de ser útil e render mais. Porque de nada adianta uma mediunidade perdida. Então, o fim de se ter essa faculdade mediúnica é de utilizá-la utilmente, de sermos partes da criação. Porque todos nós somos co-criadores e é preciso tomar o nosso lugar na obra da criação. Então, aqui fala que é a melhor forma de ser útil e render mais. Então, por tudo quanto vimos, nos diz a autora, cremos muito justa a observação de André Luiz. Aí essa observação de André Luiz está no livro Evolução em Dois Mundos. Aí eu convido a todos a ler o capítulo inteiro, porque é uma forma de a gente conseguir compreender melhor. Mas aqui a gente vai tratar só de um trechinho, tá? No capítulo 17 do livro Evolução em Dois Mundos, chamado Mediunidade e Corpo Espiritual, tem um item chamado Mediunidade e Vida. E André Luiz fala o seguinte: a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. Então, olha a responsabilidade de ser um filtro leal das esferas superiores. Então, é preciso conhecer para que a gente possa dar o nosso melhor. Então, o capítulo 2, ele tratou sobre essa importância de se compreender o mediunismo, a mediunidade e a especialização. É com muita gratidão pela oportunidade de estudo, que sejamos todos abençoados nessa caminhada de instrução e de amor. Semana que vem a gente continua com o terceiro capítulo. Uma boa noite, muito obrigada.